Hoje a gente vai falar um pouco sobre a Sociedade Açucareira, iniciada lá em 1530, né, com o objetivo de colonizar as terras e também explorar suas riquezas e defendê-las. Isso fez com que o governo de Portugal mandasse instalar engenhos produtores de açúcar nas áreas litorâneas do Nordeste brasileiro. O primeiro engenho foi fundado por Martim Afonso de Souza, que trouxe mudas de cana-de-açúcar da costa africana em 1553. Optou-se pelo cultivo da cana-de-açúcar por tratar-se de uma cultura rápida, chegando ao corte a partir do segundo ano, e também pelo solo do Nordeste brasileiro, né, que era o massapé, excelente para o cultivo de cana-de-açúcar. Além disso, a localização estratégica do Nordeste permitiu fácil escoamento do açúcar produzido, estando mais próximo dos mercados consumidores. Outra contribuição também foi o preço do açúcar alcançado no comércio europeu. Foram grandes as dificuldades para desenvolver o ciclo do açúcar, tais como dinheiro para montar a moenda, comprar escravos, transportar os colonos brancos, além da preocupação com o refino do açúcar e a comercialização. É aí que surgem os holandeses, como os financiadores, os transportadores, os negociadores do nosso açúcar, né, no comércio consumidor europeu. Podemos dizer que foram os holandeses os maiores beneficiados de forma lucrativa do nosso açúcar. O açúcar foi o principal produto brasileiro e foi a base na sustentação da economia e da colonização do Brasil durante os séculos XVI e XVII. Conseguimos perceber que o açúcar foi mais do que uma atividade exploratória. O açúcar ele foi o responsável pela instalação da primeira hierarquia social reconhecidas na colônia. Bom, vamos falar um pouquinho sobre as características da sociedade açucareira. Essa sociedade, ela era patriarcal. O que é patriarcal? Ela é uma sociedade onde apenas os homens que têm o poder, que no caso eram os senhores dos engenhos. Eles eram que controlava e determinava a vida dos filhos, da esposa, dos funcionários. Eles que eram o braço da relação, o braço do serviço, o braço de tudo praticamente. E essa sociedade ela era composta por 3 grupos sociais, que eram os senhores dos engenhos, os homens livres e os escravos. Os senhores dos engenhos, eles possuíam poder social, econômico, familiar, e ele era forte influência nas câmaras municipais. Tem também os homens livres, que eram os funcionários assalariados, que trabalhavam, eles eram proprietários sem engenho, artesãos, e tinha também os escravos, que denominavam como continente africano, porque eram comercializados no Brasil, e eram os trabalhadores nos engenhos. A posição social também era determinada por posse de terras, escravos e poder político. Essas são as principais características da sociedade açucareira. Hoje eu vou falar um pouco sobre a divisão social que ocorreu no Brasil na época em que ele era uma sociedade açucareira. Começando pelos senhores de engenho, que detinham um grande poder econômico, político, social e familiar. Todo esse poder se concentrava basicamente nas casas grandes, que eram onde sua família e eles moravam. Ele também tinha muita influência nas câmaras municipais, que eram os polos políticos da época. Agora, a segunda, que é sobre os homens livres. Os homens livres, eles eram basicamente, em sua maioria, trabalhadores do engenho que eram assalariados. Nós podemos dar como exemplo artesãos, proprietários de terras sem engenhos, agregados e funcionários públicos. E a terceira e a base da pirâmide, nós temos os escravos, que formavam toda a base dos trabalhadores de engenho e eram os mais numerosos também. E tinham como origem o continente africano, mas eram comercializados aqui no Brasil. Eles sofriam muito com agressões físicas, com a falta de liberdade, e tudo isso acarreta
para eles terem uma baixa expectativa de vida, entre 35 e 40 anos. Crise da sociedade açucareira. O que foi a crise do açúcar? A economia açucareira teve crise na metade do século XVII, com a expulsão dos holandeses no Nordeste brasileiro. Os holandeses se tornaram um forte concorrente, porque eles vendiam o açúcar mais barato na Europa, além de controlarem o transporte e o comércio do produto. Os holandeses conheciam o processo de fabricação de açúcar e tinham controle sobre a distribuição e comercialização desse produto. Logo, conseguiram conquistar os grandes mercados consumidores rapidamente, deixando o açúcar brasileiro em segundo plano no mercado internacional. A concorrência holandesa foi, portanto, uma das principais causas da crise do açúcar brasileiro no período colonial, pois eles conseguiram produzir o açúcar mais barato e de melhor qualidade do que o brasileiro. As principais causas do açúcar foi a União Ibérica, foi entre 1580 e 1640, que teve o domínio sobre a Espanha e Portugal e suas colônias.